Olá, navegantes da Bíblia. Hoje vamos falar de duas mulheres que a Bíblia considera mais preciosas que os rubis. A mulher de Provérbios 31. Provérbios 31, versículo 10. Uma esposa excelente, quem pode encontrar? Pois o seu valor é muito maior do que joias. Provérbios 31 fornece uma metáfora detalhada da sabedoria feminina no contexto de uma família e uma comunidade. O capítulo discute a mulher que é agora conhecida como a mulher de Provérbios 31. O capítulo começa com o rei Lemuel relembrando os conselhos dados a ele por sua mãe. Nos versículos 10 a 31, Lemuel recebe uma descrição clara do tipo de mulher que ele deveria procurar, e sua mãe enfatiza que tais mulheres são muito raras. A Bíblia considera duas coisas como mais valiosas do que rubis: a virtude da sabedoria, Provérbios 3, versículo 15, e uma mulher de caráter nobre. Uma mulher que é mais valiosa do que rubis é aquela que possui características divinas raras e valiosas. A pergunta "uma esposa de caráter nobre, quem pode encontrar?" indica que o leitor terá que procurar por muito tempo e com afinco por uma esposa assim. A mãe de Lemuel está indicando que essa é a mulher mais rara que você encontraria. O que a faz dizer isso? Provérbios 31 entra em grande detalhe descrevendo os atributos de uma esposa que é mais preciosa do que rubis, o tipo de mulher que o jovem sábio deve buscar. Provérbios 31, versículo 11. O coração do marido dela confia nela, e não lhe faltará coisa alguma de valor. O marido tinha total confiança em sua esposa, confiando a ela o seu coração. Como resultado, ele podia seguir confiantemente com suas rotinas diárias. Ele não sente que buscar coisas de valor levará a um lar feliz. Provérbios 31, versículo 12. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Seu amor, fundamentado em bons princípios, é inalterável. Provérbios 31, versículo 13. Ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Isso significa que ela não apenas trabalha arduamente, mas também gosta de fazê-lo, não porque não tenha assistência e seja obrigada a fazer suas próprias tarefas. Pelo contrário, ela é retratada como rica e a líder de um grande lar, mas porque acredita que o trabalho é um dever para todos. A ociosidade viola uma lei universal. Provérbios 31, versículo 14. Ela é como os navios dos mercadores, trazendo seu alimento de longe. Ela se assemelha aos navios dos mercadores no sentido de que estende suas operações além de sua vizinhança imediata, trazendo seu alimento de longe, comprando nos melhores mercados e em termos vantajosos, sem se importar com a distância, e sempre procurando obter um lucro honesto. Provérbios 31, versículo 15. Ela também se levanta de madrugada e dá alimento à sua casa e a porção devida às suas servas. Em casas orientais, uma lâmpada é mantida sempre acesa durante a noite. Por ser tão pequena, a dona de casa cuidadosa precisa se levantar à meia-noite para reabastecer o óleo. Muitas vezes, ela começa seu trabalho doméstico moendo milho e preparando algo para as refeições do dia seguinte. A qualidade dos alimentos que comemos afeta nossa energia, portanto, ela tinha responsabilidade pela qualidade de vida daqueles que lhe eram próximos. Provérbios 31, versículo 16. Ela considera um campo e compra-o, com o fruto de suas mãos, ela planta uma vinha. Ela concentra sua atenção em um campo específico cuja posse é desejável por algum motivo, e o adquire após uma análise e consideração cuidadosas. Isso me faz lembrar da parábola de Cristo sobre o tesouro escondido em um campo, pelo qual o descobridor vendeu tudo o que possuía. O versículo 16 também retrata o ato de independência e proatividade, pois ela compra bens com seu próprio dinheiro. Sua gestão prudente e econômica permite que ela compre vinhedos e plante uma vinha, aumentando sua produção. É possível que ela veja o campo que lhe foi dado como mais adequado para uvas do que para milho, e o cultiva de acordo. A mulher descrita em Provérbios 31 conhece seu valor e cuida de si mesma, reconhecendo que não pode cuidar dos outros se negligenciar seu próprio bem-estar físico e espiritual. Ela se certifica de manter uma aparência respeitada em sua comunidade, mas seu ativo mais importante é sua devoção à piedade. Moendo milho e preparando algo para as refeições do dia seguinte. A qualidade dos alimentos que comemos afeta nossa energia, portanto, ela tinha responsabilidade pela qualidade de vida daqueles próximos a ela. Abigail, também conhecida popularmente como a Mulher Inesquecível, é a segunda nessa lista. Abigail foi uma mulher verdadeiramente inspiradora. Sempre que somos tentados a esquecer a importância de ter um parceiro valioso, a história de Abigail certamente nos faz parar e traz um entendimento mais profundo ou clareza sobre o poder das boas influências em nossas vidas. Ela foi a mulher cuja hospitalidade, conhecimento e independência salvaram seu marido quando ele agiu tola e imprudentemente diante de Davi, o futuro rei de Israel. Todos cometem erros em algum momento de suas vidas, mas ter um conselho sábio pode prevenir situações ruins de piorarem. Após a morte do profeta Samuel, Davi desceu para o deserto de Parã, na parte sul de Judá,
possivelmente para se afastar de Saul e seus planos assassinos. Como era costume, Nabal estava tosqueando suas ovelhas lá, e Davi enviou alguns jovens para pedir um presente em troca da proteção que ele havia oferecido ao rebanho de Nabal. No entanto, a resposta de Nabal aos servos de Davi foi tão egoísta e rude que Davi ficou enfurecido e marchou em direção a Carmelo com cerca de 400 homens para punir Nabal e sua família. Primeiro livro de Samuel 25, versículos 12 a 35. Então, os jovens de Davi voltaram e relataram tudo a ele de acordo com as palavras de Nabal. Então Davi disse a seus homens: cada um ajuste sua espada ao seu lado, e assim cada homem ajustou sua espada, e Davi também ajustou sua espada, e cerca de 400 homens subiram atrás de Davi, enquanto 200 ficaram com a bagagem. Agora, um dos jovens disse a Abigail, esposa de Nabal, dizendo: eis que Davi envia mensageiros do deserto para cumprimentar nosso mestre, mas ele falou com eles com raiva. Abigail foi uma mulher verdadeiramente inspiradora. Sempre que somos tentados a esquecer a importância de ter um parceiro valioso, a história de Abigail certamente nos faz parar e traz um entendimento mais profundo ou clareza sobre o poder das boas influências em nossas vidas. Ela foi a mulher cuja hospitalidade, conhecimento e independência salvaram seu marido quando ele agiu tola e imprudentemente diante de Davi, o futuro rei de Israel. Todos cometem erros em algum momento de suas vidas, mas ter um conselho sábio pode prevenir situações ruins de piorarem. Após a morte do profeta Samuel, Davi desceu para o deserto de Parã, na parte sul de Judá, possivelmente para se afastar de Saul e seus planos assassinos. Como era costume, Nabal estava tosqueando suas ovelhas lá, e Davi enviou alguns jovens para pedir um presente em troca da proteção que ele havia oferecido ao rebanho de Nabal. No entanto, a resposta de Nabal aos servos de Davi foi tão egoísta e rude que Davi ficou enfurecido e marchou em direção a Carmelo com cerca de 400 homens para punir Nabal e sua família. Primeiro livro de Samuel 25, versículos 12 a 35. Então, os jovens de Davi voltaram e relataram tudo a ele de acordo com as palavras de Nabal. Então Davi disse a seus homens: cada um ajuste sua espada ao seu lado, e assim cada homem ajustou sua espada, e Davi também ajustou sua espada, e cerca de 400 homens subiram atrás de Davi, enquanto 200 ficaram com a bagagem. Agora, um dos jovens disse a Abigail, esposa de Nabal, dizendo: eis que Davi envia mensageiros do deserto para cumprimentar nosso mestre, mas ele falou com eles com raiva. No entanto, os homens foram muito bons conosco, e não fomos prejudicados, nem nada desapareceu enquanto estávamos com eles nos campos. Eles foram um muro para nós, tanto de dia quanto de noite, todo o tempo em que estávamos cuidando das ovelhas. Agora, esteja ciente e considere o que você deve fazer, porque há uma conspiração contra nosso mestre e contra toda a sua casa, e ele é tão desvalorizado que ninguém pode falar com ele. Então, Abigail se apressou e pegou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas já preparadas, 5 medidas de trigo torrado, 100 bolos de passas e 200 bolos de figos, e carregou-os em jumentos. Em seguida, ela enviou seus jovens adiante, dizendo: vão na minha frente, e eu estou seguindo vocês, mas ela não contou ao seu marido Nabal. E aconteceu que, enquanto ela estava montada em seu jumento e descendo pela parte oculta da montanha, eis que Davi e seus homens estavam descendo para se refrescar, então ela os encontrou. Agora, Davi tinha dito: certamente, em vão eu guardei tudo que este homem tem no deserto, para que nada tenha desaparecido de tudo o que pertencia a ele, pois ele me retribuiu o mal pelo bem. Que Deus faça assim aos inimigos de Davi e ainda mais, se até pela manhã eu deixar vivo qualquer um do sexo masculino ou qualquer um que pertença a ele. Quando Abigail viu Davi, ela se apressou, desceu de seu jumento e se prostrou com o rosto em frente a Davi, curvando-se até o chão. Ela caiu aos pés dele e disse: sobre mim, somente sobre mim, meu senhor, recai a culpa. Por favor, permita que sua serva fale com você e ouça as palavras de sua serva. Por favor, meu senhor, não preste atenção a este homem sem valor, Nabal, pois, como é o seu nome, assim ele é, Nabal é o seu nome, e a estupidez está com ele. Mas eu, sua serva, não vi os jovens enviados pelo meu senhor. Agora, meu senhor, tão certo como o senhor vive e como a sua alma vive, uma vez que o senhor o impediu de derramar sangue e de se vingar com as suas próprias mãos, agora, que os seus inimigos e aqueles que procuram o mal contra o meu senhor sejam como Nabal. E agora, permita que este presente, que sua serva trouxe ao meu senhor, seja dado aos jovens que acompanham o meu senhor. Por favor, perdoe a ofensa da sua serva, pois o Senhor certamente fará para o meu senhor uma casa duradoura, porque o meu senhor está lutando as batalhas do Senhor, e o mal não será encontrado em você todos os seus dias. Se alguém se levantar para persegui-lo e procurar tirar a sua vida, então a vida do meu senhor estará segura nas dobras da vida com o Senhor, o seu Deus, mas as vidas dos seus inimigos ele as lançará fora, como uma pedra lançada de uma funda.
até o alcance de uma funda, e quando o Senhor fizer pelo meu senhor de acordo com todo o bem que ele falou a seu respeito e o estabelecer como governante sobre Israel, isso não se tornará um obstáculo para você, nem um coração perturbado para o meu senhor, seja por ter derramado sangue sem motivo ou por se vingar. Quando o Senhor agir bem com o meu senhor, então lembre-se da sua serva. Então Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que lhe enviou hoje ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência e bendita seja você, que me impediu de derramar sangue e de me vingar com as minhas próprias mãos. No entanto, tão certo como o Senhor, o Deus de Israel, vive, que me impediu de fazer-lhe mal, se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, com certeza até o amanhecer não teria sobrado nada a Nabal que escapasse. Então Davi aceitou das mãos dela o que ela havia trazido e disse a ela: Volte para casa em paz. Ouça. Atendi ao seu pedido e concedi a sua petição. Davi estava determinado a destruir Nabal e tudo o que ele possuía, se não fosse pela intervenção oportuna de sua esposa Abigail, que leu a situação, antecipou a resposta de Davi e tomou medidas rapidamente para evitar a iminente calamidade prestes a acontecer com sua família. E se ela tivesse se aliado ao marido a ponto de arriscar a destruição de toda a família em vez de responsabilizá-lo por suas ações? Se Abigail não tivesse se pronunciado, Davi poderia ter buscado vingança contra ela pelo desrespeito e falta de gratidão de seu marido. No entanto, ela falou e todos os problemas foram resolvidos. A esposa de Nabal pode ter se destacado em relacionamentos, mas Nabal vacilou. Nabal estava ciente de que Davi havia salvado seu povo dos filisteus, incluindo Golias. Além disso, ele sabia que Davi era o rei ungido de Israel e estava protegendo seus homens e propriedades. No entanto, Nabal ainda se recusou a retribuir o favor. Abigail seguiu em frente com coragem de Deus. 1 Samuel 25:18 nos diz que Abigail não perdeu tempo. Ela era humilde e gentil. Abigail sabia que suas palavras e ações eram poderosas e considerava cuidadosamente cada uma delas. Ela reconhecia que a visão maior dessa história era muito mais importante do que aquele momento específico. Então ela lembrou a Davi de quão importante era Deus estar construindo grandeza em sua vida e de que o próprio Senhor estava lutando por Davi. Ela ouviria as histórias de Davi de que Saul havia procurado tirar sua vida, que Davi havia matado um gigante com uma funda e havia falado de tal maneira que o trouxe de volta à visão maior de Deus. Deus lutou por Abigail, assim como ele luta por nós hoje. Ele não a abandonou, mas mostrou grande favor a ela aos olhos de Davi. Essa é a razão pela qual é necessário ter um cônjuge, amigo ou companheiro de equipe que seja sincero e nos ajude a ser responsáveis. Conte nos comentários se você tem alguém de confiança em sua vida que te fala as coisas com sinceridade. Não perca os próximos vídeos para meditar na Bíblia. Curta, compartilhe e se inscreva no canal.